Semana passada começamos a série de pregações em Romanos. Lemos lá então o verso 1 do capítulo 1. Hoje nós vamos ler Romanos 1, de 2 a 7. Só para que os irmãos acompanhem, sempre à noite estaremos pregando em Romanos, verso a verso, e todas as manhãs no livro de Jó, verso a verso, criando assim um ritmo para pregar em Novo Testamento nos domingos à noite e no Velho Testamento, todo domingo pela manhã. Vamos ler esse trecho da palavra do Senhor, Romanos 1, versículos 2 a 7. Somente como recapitulação, lerei o 1 também. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, não por mim, nem pela igreja, mas por Jesus e para a tua glória, torna esse texto claro, torna os meus argumentos convincentes e objetivos, e o teu povo receptivo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo passado, fazendo uma abordagem introdutória, eu deixei claro quanta admiração os estudiosos têm pelo livro de Romanos. E alongando um pouco mais, um exemplo breve que eu dei domingo passado, repito, o acontecido no ano 386, quando um jovem professor de teologia, pinguço, mulherengo, devasso, ensinava Bíblia, ensinava ciências da religião. A mãe dele orava muito por ele. O nome da mãe dele era Mônica. Ele se chamava Agostinho. Quando ele tinha 36 anos, ele foi visitar um amigo. E ele relata a experiência que ele teve no caminho. Ele disse que viu um menino, uma criança. E essa criança dizia: pega e lê, pega e lê. E ele era bem cético, bem incrédulo, bem crítico. Mas ele percebeu que era o Espírito de Deus que queria mexer com ele. E o livro que o menino, na visão que ele teve, o mandava ler, era Romanos. Só que quando ele abre, cai Romanos 13, 13. Dá uma olhada lá o que estava escrito. Depois eu leio aqui. Foi a única coisa que ele leu, e a vida dele mudou plena e completamente quando ele leu esse texto. Inspirado por Deus, houve uma revolução na vida do outrora devasso, do outrora pervertido. Ele lendo isso: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. A vida de Agostinho mudou completamente. A partir daí ele escreve Confissões, Cidade de Deus, e todos os teólogos posteriores a ele, 1000 e tantos anos depois, escrevem baseado naquilo que ele escreveu. Doutrinas como predestinação, eleição, soberania de Deus, a importância de se crer no Evangelho em sua pureza, tudo isso veio da pena de Agostinho, passando pela pena de Lutero e de João Calvino, e chegou até os nossos dias. O livro de Romanos causou um impacto tremendo na vida daquele homem.
Paulo desejava ir para Roma. Ele nunca tinha ido para lá. Algumas igrejas já tinham surgido por esforço de pessoas desconhecidas. Paulo, quando vai preso, aí sim, ele prega de maneira mais sistemática. Mas quando ele está em Corinto, no ano 57 ou 58, ele envia essa carta. E ele diz, eu quero passar aí. Quando ele chega no capítulo 15, verso 24 de Romanos, ele diz, quando eu tiver que ir para a Espanha, como é do meu propósito, eu espero passar por Roma e espero que vocês me encaminhem para lá. Ou seja, a palavra encaminhar aí dá a ideia de um missionário que precisa de ser apoiado, que precisa de sustento e que está por conta de Deus. E aquela igreja que florescia em Roma e que precisava da instrução de Paulo, Paulo diz, quando eu passar por aí, me encaminhe. Ele escreve 16 capítulos de uma envergadura impressionante e poderosa. Como eu disse domingo, do capítulo 1 ao capítulo 11, pura doutrina, essencial doutrina. Do capítulo 12 até o último, aí ele entra no aspecto prático. O que fazer com tudo que se conhece sobre Deus? Como viver? Que impacto isso tem que ter em nossa vida? Então, a grande tese de Paulo em Romanos é o Evangelho. Ele não se preocupa com outro assunto, ele quer valorizar o Evangelho. John Stott disse da seguinte maneira, a intenção de Paulo é explicar, primeiro, a origem do Evangelho, Deus. Segundo, a autenticidade do Evangelho, as Escrituras. Terceiro, a essência do Evangelho, Cristo. Quarto, o destino do Evangelho, as nações. Quinto, o propósito do Evangelho, obediência. E sexto, o alvo do Evangelho, honrar a Cristo. Por isso eu quero usar todos esses argumentos introdutórios e colocar um tema para esses versículos, de 2 a 7. O Evangelho, a melhor notícia de todos os tempos. O Evangelho, a melhor notícia de todos os tempos. Imagine, irmãos, que domingo que vem, quando pouca gente estiver aqui, ou no outro domingo, quando eu espero haja uma ressurreição de compromisso, não é? De todo mundo, e o Henrique e a Milena entrem por aquela porta, e ela venha e diga, eu fui curado, foi feito exame, eu estou curado, estou curada. Estamos tão desacostumados, que somos capazes de duvidar sequer que ela ficou doente, porque não cremos mais que o Evangelho faz, que Jesus pode, não cremos mais. Mas se ela entrar e trouxer as duas coisas, o atestado que comprova a enfermidade e o testemunho que comprova a cura, todo temente a Deus, que ama a Deus de todo o coração, não ficará insensível, não ficará alienado disso. Antes, pelo contrário, deverá dizer algo grandioso numa hora como essa. E eu me esqueci o que é. Pode falar, não pega fogo na língua. A língua não cai se a gente falar amém, se a gente dizer glória a Deus, aleluia, a língua não cai, pode ter certeza. Mas irmãos, incrível como estamos tão longe dessas realidades, que glória a Deus fica restrito a hino de coral em época de Natal. Por isso, em algum dia, a nossa irmã Adriana vai cantar um hino que tem um monte de aleluia. Qual que é o nome do hino? Vocês ouviram? É esse hino aí. É esse hino aí. É o aleluia de Handel. Ou seja, nós precisamos disso. Irmãos, é incrível como um time de futebol, quando faz um gol, quem torce, quem é apaixonado, sei lá, pelo Ibis lá do Nordeste, sabe? O pior time do mundo. Eu acho que quando o pior time do mundo faz um gol, o único torcedor que ele tem, ou torcedores do Ameriquinho do Rio, deve ficar contentes, felizes. Agora, o time de Jesus perdeu qual jogo?
O time do Evangelho não perdeu nenhum jogo, nenhuma pessoa foi deixada para trás. Por isso, quando pessoas como Paulo falam de Romanos como a melhor notícia, é melhor do que a notícia que a Milena vai trazer, é melhor do que qualquer outra notícia, porque é a grande notícia que diz o que Cristo fez por nós, o que Ele ainda faz e o que Ele ainda fará. Por isso, na linguagem de Paulo, dos versos 2 a 7, é fácil afirmar: o Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos. Em primeiro lugar, prometido desde sempre. O Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos, porque foi prometido desde sempre. Olha no verso 2: esse Evangelho de Deus foi prometido por Deus outrora, através dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Pergunta de curiosidade bíblica: qual foi a primeira vez que o Evangelho foi pregado e citado na palavra de Deus, na Bíblia? A primeira vez, cuidado que é pegadinha, mas está lá. Qual foi a primeira vez na Bíblia que o Evangelho, em toda a sua essência, e para os estudiosos da Bíblia, ali é o resumo do Evangelho, a síntese do Evangelho? Isso, Gênesis 3,15: da semente da mulher um dia nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ali está o Evangelho, e foi o que Cristo fez. Por isso, o Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos, porque foi prometido desde sempre. O Evangelho não caiu de paraquedas nos primeiros anos do nosso tempo. O Evangelho caiu pela graça de Deus desde que lá no passado, onde nem havia tempo ainda, na linguagem de Apocalipse 13:8, o Cordeiro que foi morto antes que houvesse tempo, ou seja, não havia ainda a fração 24 horas, e Deus já tinha planejado na Santíssima Trindade o pacto da redenção. E o Pai disse: eu salvo, e o Filho disse: eu pago o preço. E o Deus Espírito Santo disse: e eu aplico a obra redentora de Jesus no coração de quem nele crê. Por isso, o Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos, porque foi prometido desde sempre. O Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos, porque ele é cristocêntrico nos mínimos detalhes. Olha o verso 3. E o verso de número 4: o Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos, porque ele é cristocêntrico nos mínimos detalhes. Olha só, verso 3: esse Evangelho prometido, falado pelos profetas, garantido por Deus com respeito a seu Filho, o qual, Filho, nasceu segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, ressuscitou dos mortos. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por que que o Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos? Porque o Evangelho é Cristo nos mínimos detalhes. O que que tem Esther a ver com Jesus Cristo? O que que a rainha Esther tem a ver com Jesus Cristo? Por que que ela é tão importante para Jesus? Eu quero de novo fazer um desafio de curiosidade bíblica para os irmãos. Por quê? Não tem nada a ver? Parece que não. Por quê? Os irmãos ouviram isso? Veja bem, qual era o nome do rei? E o que era proibido naquela época? Não podia sequer mencionar nome de Deus. Você leu no livro de Esther, alguma vez aparece Jeová? Alguma vez aparece Elohim? Alguma vez aparece Adonai? Não há menção de Deus, havia uma opressão, o povo estava morrendo à míngua, extinguindo, e se não fosse por Esther, com o auxílio e a exortação de Mordecai, o povo seria dizimado por uma artimanha de Amã. E o que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com Jesus? Se o povo de Deus, de Israel, fosse totalmente dizimado, como é que Jesus nasceria? A semente de Abraão estaria extinta. A promessa de Deus feita lá em Gênesis 12,
e 22 não seria cumprida. Então, Jesus Cristo nos mínimos detalhes está impregnado no Velho Testamento e escancarado no Novo Testamento. O texto aqui é tão impressionante que diz que o Evangelho é com respeito a Jesus, o Filho. O Evangelho é com relação a Jesus que nasceu da carne. Ele foi filho de gente como eu. Por quê? Porque ele tinha que nascer. Ele tinha que nascer da semente da mulher. Ele não podia ser um anjo sem pecado algum, sem humanidade nenhuma, que chegasse aqui, vindo como um Highlander do céu, falando com uma espada na mão: eu vou salvar todo mundo, vou decapitar Satanás. Não, não foi assim. Ele disse: eu vim e eu nasci. Eu sei o que é ser homem. Eu sei o que é sentir dor, eu sei o que é ter angústia, eu sei o que é sentir medo, eu sei o que é a morte. E por isso, ele vem, ele vive, ele morre, ele ressuscita. E nos mínimos detalhes, em cada livro da Bíblia, lá está Jesus. Nós estamos tão atentos a Mateus, Marcos, Lucas e João, que ignoramos que todos os livros da Bíblia, eles têm um fio de meada que interliga tudo a tudo. E o nome desse fio de meada é um só: Jesus Cristo. Por isso, o Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos, prometido desde sempre, cristocêntrico nos mínimos detalhes. Terceira ideia: o Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos, porque ele é promovido por instrumentos humanos. Olha o verso 5. O Evangelho, a melhor notícia de todos os tempos, prometido desde sempre, cristocêntrico nos mínimos detalhes, promovido por instrumentos humanos. Versículo 5: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Os irmãos estão percebendo aqui? Jesus é a essência do Evangelho, mas foi através dele, Jesus, que um tal de Paulo recebeu apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Quem é judeu aqui? Se não fosse Paulo, vocês e eu estávamos no inferno. Sabe por quê? Porque eu sou gentio, outrora pagão, miserável, pecador, agora sou filho de Deus. Eu era oliveira brava, agora ele me enxertou na oliveira principal. Eu faço parte dessa árvore fantástica, cujo agricultor é um só. E por isso que a Bíblia diz que Paulo saiu a pregar para os gentios. Sabe por quê? Porque a judeusada ali que cercava Jesus, o Pedro, o Tiago, o André, todos eles eram tão nacionalistas, que quando alguém de fora cria e andava um pouco distante de Jesus, qual era a conversa dos discípulos? Mestre, o senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com eles? E o que Jesus dizia? Olha, não. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Por isso que Paulo, quando é chamado, Deus parece que, entre aspas, com todo respeito, ele pega exatamente naquilo que a gente mais tem medo e dívida. Paulo era um nacionalista, Paulo era um fariseu, Paulo era um implacável perseguidor. Ele não acreditava que Deus era para outros povos. E Deus fala: sabe por que você vai viver agora? Daqui para frente você vai viver para pregar o Evangelho para aqueles que você queria ver no inferno, todos os gentios. Esse é o prato que você vai comer, e você vai aprender a sofrer pelo nome que um dia você perseguiu. Ou seja, o apóstolo dos gentios é o maior propagandista do Evangelho de todos os tempos. Metade dessa Bíblia, no Novo Testamento, veio das penas e das lágrimas do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, nomeado, designado, separado por Deus. O Evangelho é ou não é a melhor notícia de todos os tempos, incluindo por isso, promovido por instrumentos humanos. Olha, você já viu alguém para quem você pregou se converter? Que coisa boa, não é? Você entender que não foi você que salvou, mas foi você
Em termos de uma metáfora, quando alguém descobre onde é que tem uma padaria que faz um pão bom e quentinho a toda hora, o que é que ele tem que falar para todo mundo? Vai lá, eu sei onde é a padaria. Pelo menos fale onde é a padaria, porque lá vende pão quente. O pão que desceu do céu é Jesus. Pelo menos diga para alguém que a padaria existe, que o pão sai do forno todos os dias para matar a fome das pessoas. Você, como Paulo, como eu, como qualquer um, você pode compartilhar e ter o privilégio de saber que você foi instrumento humano de Deus para a salvação sobrenatural de pessoas, de muitas pessoas. Imaginar que Paulo odiava os gentios e aprendeu a amá-los de tal maneira que no próprio livro de Romanos, ele chega a dizer sobre os seus parentes, sobre os seus compatriotas. Sabe o que Paulo chega a dizer? Ele diz o seguinte: eu queria ser anátema, se isso trouxesse salvação aos meus compatriotas. Ou seja, ele não era mensageiro entre judeus, ele pregou para muitos. E quando alguns judeus o viam pregar com tanta veemência, alguns faziam até voto de fome para matá-lo, para calar a boca dele. Por isso o Evangelho é a melhor notícia. E Paulo não titubeava em falar essa notícia. A quarta razão: o Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos, porque ele foi definido em seus propósitos. O Evangelho não é algo solto. Há uma coisa bem clara, bem definida. E eu sei que todo mundo tem que falar de Jesus, tem que testemunhar de Jesus. Ninguém chama você, Deus não chama você para ser pregador, para ser pastor. Ele não chama você para ser evangelista, mas testemunha, não tenha dúvida, você tem que ser. Por isso, o Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos, porque ele foi definido em seus propósitos. Olha o verso 6, Romanos 1, 6. De cujo número, ele está falando entre todos os gentios eu prego. Eu sou apóstolo designado por Jesus, por amor do seu nome, para obedecê-lo entre todos os gentios. E aí ele diz: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Este é o propósito definido e claro do Evangelho: chamar pessoas para serem de Jesus. Eu queria fazer um pedido. Você sabe o seu nome, não sabe? Você sabe o seu CPF, não sabe? Você sabe o seu RG, não sabe? Dá uma olhadinha se o teu nome está aí no verso 6. De cujo número, procura o teu número aí. O número do teu CPF, o número que está na tua alma, procura. Se teu nome está aí, é porque você foi salvo e lavado pelo sangue do Cordeiro. É porque um dia alguém falou desse amor para você, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu avô, para o teu bisavô, e você tem que transmitir para outros da mesma maneira, porque pesa sobre você a mesma preocupação que pesava sobre Paulo: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. A melhor notícia de todos os tempos: de cujo número eu sou, de cujo número você é, se és um dos chamados para serem de Jesus. Eu sou de Jesus. Não dá gosto falar assim? É como aquela velha canção que se canta nas igrejas, ou não, né? Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Em último lugar, o Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos, porque ele tem um endereço específico. O verso 7. A todos os amados de Deus, que estáis em Pinheiros, em Roma, em Santos, em São Paulo. Olha, em todo lugar. Tem hora que eu fico pensando, será que tem igreja presbiteriana no Alasca? Eu não sei, eu nunca fui no Alasca. Mas crente deve ter, não importa, a placa da igreja é o que menos importa.
é o que menos importa. Eu me lembro de um irmão, foi diácono lá em São Caetano, e ele teve uma experiência triste, mas que depois provavelmente deve ter mexido com ele. Ele trabalhou muitos anos numa empresa, e um dia ele foi sequestrado, e foi jogado num Passat, no porta-mala do Passat. E ele ficou assustado, ficou com medo, mas os caras largaram o carro e levaram o que puderam, e depois ele saiu. Quando ele chegou na empresa, que ele já trabalhava há muitos anos, não me falha a memória que empresa que era, ele começou a dar o testemunho para um colega de bancada, coisas assim. E não é que o colega era crente, 10 anos trabalhando juntos, nenhum sabia que o outro era filho de Deus, nenhum dos dois sabia. Precisou acontecer um impacto, uma quase morte, algo apavorante para que ele pudesse sentir a necessidade de não andar só com a camisa desse time aí, do seu, do meu, de qualquer time, que as pessoas andam com total tranquilidade, mesmo correndo riscos, andando com a camisa do seu perto dos torcedores de outro time. Ninguém tem medo, mas andar com a camisa, vamos imaginar uma que a gente possa criar aqui: eu sou de Jesus e não nego, e acabou. Aqui a gente vê que Paulo se preocupa muito bem de estender especificamente o endereço de alcance do Evangelho a todos os amados que estão em Roma, que vocês foram chamados para serem santos, que Deus derrame graça, derrame paz sobre vocês, paz que vem dele mesmo, paz que vem do Senhor Jesus. O Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos. E eu quero encerrar essa meditação da seguinte maneira: no ano de 2010, o Brasil, América Latina, América do Norte, eles fizeram, não sei se vocês ouviram, ou acompanharam, ou souberam, as empresas da Associação Billy Graham fizeram um movimento mundial para a pregação do Evangelho. A Igreja Presbiteriana participou, a Igreja de Lavras participou durante um ano inteiro. Havia um folheto, havia uma música e um processo tão grande de orar, de interceder, de distribuir folheto, de evangelizar. Eu sei que Deus abençoou tanto a Igreja de Lavras durante 2 anos, 2010 e 2011, que nesse período quase 140 pessoas vieram à fé, foram batizadas. Eu participei na igreja, na primeira igreja presbiteriana, mas em tantas outras do Brasil, eu não posso dizer precisamente quantas pessoas se converteram. E a música que mobilizava toda essa campanha, todas as igrejas evangélicas de qualquer linha doutrinária abraçaram esse movimento, que foi fantástico. Muita gente de verdade veio a se converter, porque acreditávamos, como acreditamos até agora, como devemos acreditar para sempre, que o Evangelho é a melhor notícia, muito mais do que água aos cântaros na cantareira. Desculpa até o trocadilho. Já pensou alguém chegar amanhã e falar assim: choveu? Deus fez que nem na época de Gideão, mandou molhar só na cantareira, como molhou o novelo de lã. Molhou lá, agora tem 150%, está vazando água, vai inundar São Paulo. Se alguém chegar com uma notícia dessa, muita gente vai querer mudar para a montanha. Onde é que tem uma montanha mais perto aí? Seria uma notícia boa e preocupante ao mesmo tempo, mas melhor do que essa notícia é o Evangelho do Senhor Jesus. E naqueles tempos, a música que se cantava é a que nós vamos encerrar o sermão desta noite. Deus abençoe a todos vocês e oremos para que nossa igreja seja uma proclamadora da melhor notícia de todos os tempos, o Evangelho.